Galera, nesse vídeo você vai me ouvir falando da Lisa de novo, mas não da personagem, da modelo do Leonardo, mas da própria obra, especialmente seu sorriso enigmático. E aí, quer descomplicar os conceitos da arte? Eu sou Luciane Conrado e vou lhe ajudar hoje a conhecer mais sobre o sorriso da Mona Lisa. Vem comigo! Muitas músicas usaram a Lisa como inspiração. Solta a playlist aí, Brad, mostra pra gente, por favor. Vá daqui, meu bem, Mona Lisa. Quantos lados loucos você tem? Amor, amar, é li, rezar. Amor, é sempre Mona Lisa. Amor. Paralisa com seu olhar, Mona Lisa. Seu quase rir ilumina. Chamão de Mona Lisa, Bebeto Mona Lisa. Temos também o Jorge Versilo, que fez aquela música sobre Mona Lisa. Tantos e tantos e tantos compositores que trabalharam a Mona Lisa como musa inspiradora. Mas um detalhe especial. Mona Lisa não é só a musa inspiradora de canções, mas de memes também. Vocês viram a compilação dos memes? O que tornou a Mona Lisa extremamente famosa também nos tempos atuais? Então a gente tem aí uma série de bases criativas que utilizaram a Mona Lisa. Então, é demais, não é? Vamos conhecer o risinho enigmático por trás da obra? Vocês querem conhecer mais sobre as técnicas que Leonardo usou? Vamos juntos fazer uma leitura geral? É claro que quando falamos de obra de arte, existe um diálogo, uma interação nossa, do espectador com a obra em si. Mas podemos desvendar juntos certos elementos. Antes do sorriso, vamos falar da figura de Lisa e alguns detalhes que a compõem. Vamos primeiro falar um pouco sobre a preparação. Leonardo preparou com muito cuidado um painel de madeira. Essa madeira, ela fora constituída de pranchas com fibras pouco aparentes, tiradas do centro do tronco de um álamo em um tamanho maior do que era normal para a época. Ele aplicou uma espessa camada de base de branco de chumbo em vez da mistura mais tradicional, que é gesso, giz e pigmento branco. E por quê? Pra quê, minha gente? Porque ele sabia que essa camada refletiria melhor a luz, que atravessaria as fininhas velaturas. Como? Você não sabe o que é velatura? Não sabe? Eita! A veladura ou velatura é uma técnica de pintura em camadas. Também denominado de glazing nos Estados Unidos, a velatura ou veladura é um procedimento usado desde a Idade Média, aparecendo primeiro nas técnicas de têmperas usadas em afrescos, ícones em painéis e iluminuras, mais tarde amplamente usada na pintura a óleo. Presta particular utilidade na pintura a óleo, pois a própria natureza oleosa do meio permite que a tinta seja espalhada vagarosamente, de maneira a deslizar com facilidade no suporte, criando uma finíssima camada de tinta que age como uma camada transparente levemente colorida. Em mais de uma fonte, a palavra véu é utilizada para explicar a veladura. Vocês ouviram agora a maravilhosa voz de Brad explicando para vocês o que é uma velatura ou uma veladura, que a analogia com um tecido fino e transparente é perfeita, pois ela vai funcionar de forma similar na pintura. A veladura é muito útil para construir efeitos cumulativos de camadas. Esses efeitos, eles passam atravessando como se fosse um véu. E aí, gostaram de saber o que é velatura ou veladura? Leonardo usou a técnica para realçar a sensação de profundidade, luminosidade e volume na pintura. E ele foi na mesma linha que alguns pintores holandeses do século XV. Léo usava velaturas com uma porção muito pequena de pigmento misturado ao óleo. Por exemplo,
para fazer as sombras do rosto da Mona, vocês estão vendo a Mona aí, ele foi o primeiro a usar ferro e manganês para chegar ao pigmento marrom escuro, que seria bem absorvido pelo óleo. Gente, as pinceladas dele eram tão delicadas que chegam a ser imperceptíveis. E foi acumulada 30 camadas ao longo do tempo. Lembrando, né, que ele fugiu com a Mona Lisa por vários lugares. Ele saiu de Florença, foi para Milão, de Milão para França, sempre com a Mona Lisa. E até o final da vida ele aplicou as camadas e as pequenas pinceladas. De acordo com um estudo baseado na espectroscopia de fluorescência de raio-x, o raio-x, publicado em 2010, a pesquisa revelou que as pinceladas foram deliberadamente aplicadas de forma irregular. Para quê? Para que a textura da pele parecesse mais humana. Ó. Vamos falar o mais cantado e decantado da Mona Lisa, que é o sorriso. Vasari, na biografia de Leonardo, não sabemos se isso é verdade, tá, gente? Ou é só fofoca de Florença. Disse que o sorriso fora delineado a partir da Lisa de carne e osso e que ele pedia para que as pessoas que estavam olhando a Mona Lisa lá, para posar para ele, que as pessoas cantassem, brincassem, que ele chegou até a contratar bobos da corte. Bom, a gente não sabe se isso é verdade, né? Mas uma coisa é muito certa. Leonardo, ele utilizou perfeitamente do movimento e da emoção. Leonardo propôs em Mona Lisa uma emblemática razão para despertar as mentes imaginativas de muitas gerações, como nós vimos nos memes. Até seus contemporâneos ficaram entusiasmados com um tipo de retrato completamente diferente que se fez a partir de Mona Lisa. Bom, Da Vinci aperfeiçoou bastante a Mona Lisa, né? Vocês lembram do outro vídeo? Não? Você ainda não viu? Procura e aproveita, se inscreve no canal, se inscreve sim, bota o sininho lá. Ele não entregou a obra, né? Ele levava para onde quer que fosse e foi trabalhando nela o tempo todo. E, especialmente, o sorriso ele aperfeiçoou. E sabe quando ele aperfeiçoou esse sorriso? Quando ele passava noites e noites num necrotério localizado no subsolo do Hospital Santa Maria Nuova. Bota as fotos aí, Brad. Esse hospital fica em Firenze, em Florença. O que o Leonardo fazia? Ele arrancava a pele de cadáveres para expor os músculos e os nervos. Ele estava fascinado pela maneira como um sorriso começa a se formar no rosto. E os seus cadernos mostram que ele instruía a si mesmo a analisar todos os movimentos possíveis de cada parte do rosto. Então ele escrevia lá: analise as partes do rosto, a fim de determinar a origem de cada nervo que controla cada músculo facial. Nos desenhos anatômicos que ele fez em 1508, aparece, gente, um par de lábios abertos em um rosto e em seguida fechados. Ele descobriu que o músculo que faz os lábios se fecharem é o mesmo que forma o lábio inferior, entre outros conhecimentos anatômicos incríveis. Então ele desenhou uma série de lábios com camada de pele removida. No topo da página que ele fez isso, um desenho em traços simplificados, esboçado levemente em giz preto. A impressão é de que os lábios estão sorrindo, ou quase. Gente, esse foi o estudo para o sorriso da Mona Lisa. Aí você se pergunta, ela realmente está rindo? Séria? É deboche? Um dos biógrafos do Leonardo da Vinci disse certa vez que, em se tratando da Mona Lisa de Leonardo, há muita ciência em um simples sorriso. Muita ciência em um simples sorriso é porque foram muitas e muitas noites e noites que Leonardo passou para poder descobrir qual a melhor forma de esboçar um enigmático sorriso. E não para por aí. Leonardo estudou muita ótica. Percebeu que os raios de luz não convergem para um único ponto no olho, mas atingem toda uma retina. A área central é a melhor região para perceber cores e detalhes, pequenos detalhes.
A área que envolve essa parte central é melhor para captar sombras e gradações. Quando a gente encara um objeto, suas formas parecem mais definidas, não é? Quando olhamos com a visão periférica, assim, ó, como dizia Paulo Ricardo, meio de lado, já saindo, indo embora, olhar 43, como dizia na minha época, a forma parece um pouco borrada. Usando esse conhecimento, Da Vinci imprimiu o misterioso, o que foge à nossa compreensão, o debochado, o sexy sorriso de Mona Lisa, que tende a não se mostrar se tentamos vê-lo impetuosamente. As linhas muito finas dos lábios da Mona têm uma leve inclinação para baixo, como nos estudos anatômicos que ele fez no necrotério. Se você olhar diretamente para a boca, a sua retina vai captar todos os detalhes minúsculos e vai parecer que a Lisa não está sorrindo. Agora, tenta desviar a atenção para o olhar da Mona Lisa e não para a boca. Olha, só de forma periférica para o sorriso, sem focar o sorriso. A boca vai ficar um pouco mais borrada, graças também ao esfumato e o sombreamento do campo da boca. Os lábios vão parecer curvar para cima, um sorriso que mais se mostra quando você desvia dele. Os neurocientistas de Harvard descobriram um jeito de escrever isso. Eles diziam o seguinte, ó, abre aspas, um sorriso aberto é muito mais aparente nas imagens de baixa frequência especial, que são aquelas imagens mais borradas, do que nas de alta frequência. Tenta aí, ó. Vamos lá, vamos botar, bota a Mona Lisa aí. Olha pro fundo, concentra-se no fundo e olha só de soslaio, né, pro sorriso. Se concentra nas mãos da Mona Lisa. A percepção que você terá da boca será dominada pelas baixas frequências espaciais. Então, ela vai lhe parecer muito mais sorridente do que se você concentrar os seus olhos e se focar apenas no sorriso. Leonardo era mestre nisso. Como o véu que cobre Mona Lisa, ele era um especialista em retratar as manifestações externas das emoções internas. Mona Lisa é a materialização daquela frase: nunca poderemos conhecer plenamente o ser. O ser humano muitas vezes se mostra completamente escondido para nós. A gente pode viver 1000 anos com uma pessoa e não conhecer como ela é. As emoções dos outros muitas vezes estão sobre um véu, um esfumato, um sorriso de Mona Lisa. E aí? Gostou desse vídeo? Se você gostou, dá um like, diz assim, ó, gostei muito, hein? Gostei de saber sobre esse encantamento de muita ciência por trás do riso de Lisa. Enfim, indica aí para todo mundo ver, vai. Coloca o que achou nos comentários, faça a sua experiência com Mona Lisa e me conta. Dá o teu like, ativa o sino, inscreva-se e vamos continuar juntos, descomplicando os conceitos e celebrando os mistérios da arte. Tchau, tchau. E daqui a alguns dias tem mais.